Olá, vocês que estão vendo a gente agora, que estão em casa, vendo do tablet, do celular, não sei de onde você está vendo a gente, nem ouvindo, mas seja bem-vindo ao Pode Tudo! E hoje, com duas histórias que eu sei que vocês vão se emocionar, vão chorar, vão rir. Cara, eu prometo a vocês que vocês estão embarcando numa viagem sensacional, cheia de aventuras. Comigo aqui para comandar, isso junto comigo aqui, duas grandes mulheres incríveis, com histórias diferentes, mas são impactantes e que se conectam em algum ponto que vocês vão conseguir identificar aí. Então, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Rô, minha amiga Rosane, empresária, uma mulher incrível, com uma história incrível. A Wanda, uma mulher sensacional, com uma história incrível, que me conecta também, para a gente bater um papo sobre vocês, mulheres. Hoje o programa é de vocês. Ai, adoro. Tá? Amém. Hoje é vocês. E a gente vai começar com uma pergunta que eu sempre inicio, né? Quem é a Rosane? Quem é a Rosane? Fala pra gente, Rosane. Quem é a Rosane? Vamos lá. A Rosane é uma mulher casada, mãe, avó, empresária, estudante. Se você não falar que é a avó, a gente não vai nem receber nada. Exato. 51 anos e ativa, que ama estudar, que ama trabalhar, que ama a família, que ama as pessoas e que ama estar no meio das pessoas. Poder se dar, poder compartilhar. Isso eu acho que é muito muito a Rosane. Isso aí. Wanda. Quem é a Wanda? A Wanda é muitas mulheres. Eu sou dona de casa, trabalho fora, faço faculdade, sou vó. Fiz 17 anos de karatê, Shinkyōkushin, 5 de Muay Thai. Adoro a musculação. Tenho um marido excepcional de bom. E atualmente estou fazendo inglês. Que demais! Cara, eu falei pra vocês que assim, ela nem contou nada, assim, sabe? Porque conecta tanto com tanta gente e dá tanta força para tantas mulheres, assim como você incentiva tantas mulheres. Eu tenho certeza que tem muita mulher aí que te vê e se espelha e quer ser uma Rosane também. Você sente isso também, Rô, quando você está produzindo esses grandes eventos que você faz? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a DNA, mas quando você está trabalhando, você sente isso, que algumas mulheres em volta às vezes não têm essa visão que você tem, nessa percepção, mas que você sabe que elas meio que te olham como um espelho mesmo para querer ser uma pessoa melhor? Sim, não, eu vejo sim. Inclusive, muitas delas comentam, né? E falam, puxa, Rô, como você consegue fazer tudo isso? E eu sempre falo, o fazer é possível para qualquer um. Na verdade, eu acho que está tudo muito mais na mente, né? Do que efetivamente na habilidade. Porque se você acredita que você pode e você consegue, você cria as ações necessárias para acontecer. E isso é uma coisa que eu passo muito para eles, né? Então, as pessoas que estão ao meu lado, meus amigos, pessoas mais próximas, né? E falam, puxa, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu falo, dá para fazer. Né? Então, você poder mostrar para as pessoas que é possível você ser uma empresária bem-sucedida, você poder ser uma mãe de família, porque às vezes tem muito isso, né? A pessoa fala assim, mas às vezes, eu imagino assim, que às vezes tem algum estigma de dizer assim, não, se você é empresária de sucesso, você não é feliz na família. E não, dá para ser sim. Se você consegue administrar e planejar o seu tempo de forma que ele seja de qualidade, produtivo, você consegue fazer todas as coisas. A diferença não é estar presente. Eu sempre digo assim, você tem que estar presente em cada momento no que você está fazendo. Se você está no seu trabalho, você tem que estar presente ali para as pessoas que estão trabalhando com você. Claro. Né? Se você está com seus amigos, você tem que estar presente nesse momento. Então, assim, deixa um pouquinho, às vezes, o celular do lado, conversa, se doa, se dá. Né? E da mesma forma que a família. Então, eu entendo que a gente acaba sendo, sim, um exemplo pelo fato de ser ter essa pluralidade, né? E poder fazer tudo, né? Multitarefas. Nossa, multitarefas é literalmente a minha pessoa. Então, assim, que é possível fazer, sim, e não é nada que qualquer um
pode e consegue, é só administrar. E isso não tem nada a ver com a história do ser sexo masculino e feminino, que as pessoas colocam muito isso. O homem nasceu para fazer isso, a mulher para fazer isso. Não, de maneira alguma, né? De maneira alguma. Eu acho que o mundo hoje, né, evoluiu muito no que diz respeito a essa questão do feminino e do masculino. Existe ainda, né, uma caminhada grande, eu acredito, claro. Mas ainda assim, hoje a mulher ela tem o poder, né? Ela vai, ela faz, ela acontece. E eu acho que a gente acaba virando muito vitrine, né? Essas mulheres que conseguem ter esse poder, que eu digo nesse sentido, né? Ela consegue, sim, ser um bom espelho para várias outras mulheres que muitas vezes se sente mais podada, sente que às vezes é difícil chegar lá. Então, assim, não é. Você precisa primeiro decidir que quer fazer, né? A Wanda é prova disso. Sim. É você decidir que quer fazer, planejar como, porque só decidir não adianta nada, então você decide que quer fazer, planeja como, cria as ações necessárias, então faz a coisa acontecer e depois é só um resultado, ele vem por consequência, né? Isso é muito legal. Wanda, você também administra o teu tempo assim? Você consegue administrar essa história de ser mãe, dona de casa, avó, e aí você tem uma história que meio que contradiz o senso comum, porque você furou a bolha, né? Você sempre trabalhou fora? Não. Ou sempre ficou em casa? Eu era dona de casa. Quando eu casei, eu tinha 17 anos e a gente não tinha nada. Nada. Meu marido estava desempregado e eu fui morar na casa do meu sogro. E a gente resolveu ficar junto. Eu engravidei e tive a Bruna. Na época, como de novo falando, meu marido estava desempregado. A gente construiu um boteco. E eu não sabia fazer café, fritar ovo, nada. Mas aí eu tinha uma tia, que hoje já falecida, me ensinou a fazer salgados. E eu aprendi a fazer coxinha, caldo de mocotó. E eu fui aprimorando e aprendendo e fazendo. O que eu fazia, ele vendia, em troca comprava as coisas para esse boteco, que foi crescendo, virou uma casa do norte. E na época, minha vida foi muito dura, porque minha filha, quando ela nasceu, ela só tinha 6 fraldas de pano. E eu queria ajudar e eu não tinha condições, porque eu não tinha estudo. Quando eu trabalhava jovem, eu pensava só em roupa, em sapato, e ajudar em casa muito pouco, eu não tinha cabeça. E foi passando o tempo, a gente construiu o primeiro cômodo, que na época eu morava com sogros, construiu o primeiro cômodo. E o dinheiro que entrava era só para cimento, areia e tijolo, não comprava nada. E a minha mente, conforme foi passando, ela foi se abrindo, mas dona de casa. Tive a Bruna, tal, né, como eu te falei. E, resumindo, passou. Minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra. E a gente foi criado com a minha avó. Ela deixou a gente com a minha avó. Não condeno, porque eu amava a minha mãe. E a gente tinha um tio, ele gostava muito também de bater na gente. Eu lembro essa fase, apanhava muito. Meu irmão apanhava por não fazer nada e eu apanhava também por não fazer nada. E hoje, eu estou só resumindo, viu, gente? Hoje eu vejo tudo tão diferente. Esse meu marido, ele arrumou um emprego na fotótica, depois prestou concurso na CPTM, ficou 25 anos, hoje ele é aposentado. E hoje ele me ajuda em tudo. Hoje eu sou segurança da empresa Thermo King, faço a faculdade de segurança do trabalho, fiz o espanhol 2 anos e agora o inglês. Graças a Deus, primeiro lugar, eu sempre falo isso, e a meu esposo e a mim, meu esforço. Eu mudei minha vida completamente. Eu quero esquecer até aquela Wanda lá.
antes de tudo mais, eu sei que eu embanando muitas coisas, que eu falo muito rápido. Meu cérebro é... Mas a gente tá louco pra conhecer essa história direito. Minha mãe morreu... Meu pai morreu primeiro. A gente descobriu um linfoma. Cigarro e álcool. Eu cuidei dele com muito carinho. Automaticamente, depois de um ano que ele morreu, veio minha avó, câncer de intestino. Minha avó me criou. Eu vi a luta dela aos poucos, todos os dias, definhando. Mas faleceu, infelizmente. E depois, há 4 anos atrás, veio minha mãe, câncer de fígado. E ficou na minha casa, ficou em estado paliativo. Eu tive que cuidar. Eu não gosto muito de falar disso. Gostaria de ter feito muito mais. E hoje eu aprendi que a gente, independente de status, roupa, sapato, dinheiro, cor, ser pobre, ser rico, né? O que for, a gente tem que ajudar nosso próximo em tudo, né? E essa é a minha vida, eu não tenho muito o que contar. Wanda, primeiramente, obrigado por compartilhar esse momento tão íntimo seu, tão particular. E isso é importante para a gente ver que as pessoas cada um tem suas histórias, né? Que a gente não pode estar julgando ninguém. E ressaltando, o meu número, 1059, é um dos primeiros no Karatê Shin-Kyokushin, que eu entrei de cabeça. E isso há anos. Foi o que me ajudou a conseguir... Como que é? Eu falo para todos os jovens, treina, faz algum tipo de atividade física, mente, corpo e alma. Foi o que me ajudou e me ajuda até hoje. E como é que foi essa virada de chave, Wanda? Assim, tipo, quando você saiu daquela Wanda de lutar, de que meio que se sentia ali muito no mundo que não podia fazer muita coisa. E como foi que a luta entrou na tua vida? Quando foi essa virada de chave? Você fala assim, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente? Eu sou diferente. Olha aí. Eu sou diferente. Foi bem antes de acontecer todas essas etapas de perdas. Um dia eu fui numa academia, eu falei, vou me matricular. Era só o caroço do grilo, assim, a capa do grilo. E eu estava meio flácida, né? Eu tinha ganhado da Bruna. Eu falei, um dia eu vou fazer musculação. E aí eu conheci a dona da academia, chama Dexter até. Aí, em troca de treinar, eu fazia faxina para ela. Uau! E você aí, não podia pagar mensalidade, mas trocava em serviço. No fim, eu acabei trabalhando para ela de recepcionista. Dei treinos, aprendi a treinar e passava treino e em troca... Uau! Em troca eu treinava. Que legal. Nem pensava em karatê, nada. Só que como eu sou muito, né, para não falar... Guerreira. Você é uma mulher guerreira. Eu subi lá na sala que faz o Shin-Kyokushin, karatê de contato. E eu vi aquela... É aqui que eu vou extravasar. Falei, vou botar não, quero fazer também. Eu quero ser uma faixa preta. Aí todo mundo falou, você já é velha, já era velha já. Não fala isso aí, Rô. Não pode, não. Não, velha assim, de idade, né? Assim, o modo de falar. E eu tô falando do meu jeito, viu? Que eu não sei muito... Fique à vontade. Então, eu queria ser uma faixa preta. Eu comecei da branca, apanhei muito. Não tinha técnica nenhuma, eu apanhava muito. Quando eu fui para a faixa azul, eu quis participar de um campeonato. Não tinha estratégia nenhuma, técnica nenhuma, mas eu queria ver o que ia dar. Fui, subi no ringue, apanhei, a menina me passeou de todo lado. Mas eu, muito teimosa, queria ser faixa preta. E cheguei ao primeiro dan. Uau! Eu tenho provas disso. Que legal. Eu fui até o primeiro dan. Depois cismei de fazer Muay Thai. Nossa, aí a Wanda não parou mais, né? Não. Aí essa chavinha virou. Pronto. E aí ela deu um 360. Isso.
Aí fui por 360 mil volts. Vamos falar. Nossa. Eu fazia o karatê, o muay thai, aula de spin, jump, local, abdômen. Não fazia musculação ainda direito. Gente, isso aqui tá me Inspiração, servindo. vou te Não, eu ia falar. falar assim, agora eu vou pegar minha vergonha e vou botar na sacola. É isso que eu ia dizer. Vamos, a gente vai ter que fazer alguma coisa, Rô. Olha, Mário, não é do jeito. Rompi os tendão, né, do ombro. E eu tive derrame na articulação do joelho. Fui no médico, o médico falou, a senhora vai ter que fazer um fortalecimento. Passou a fisioterapia. Mas, fisioterapia? Isso aqui não era pra mim, meu Deus. Eu não curti. Falei, não, vou fazer musculação. Aí como E aí entrou na peguei musculação. firme, que hoje eu treino com você, né? E parou todas as dores. E hoje eu faço musculação. Olha isso. Demais, gente. Olha Então, isso. aí. Uma coisa me chamou a atenção, Rô, ainda no início da história da Wanda, que ela falou que assim, ela foi pra academia, ela não tinha como pagar e ela falou que ia trocar, né, a mensalidade pelo serviço. Cara, olha que ideia, a história que você falou de decidir. Ela decidiu naquele momento. E aí, o que ia acontecer depois? Como? Vem Como? depois, né? E aí você estava me falando sobre o teu início também, né? Que você, tipo, começou, tipo, eu vou fazer e acabou, não tinha nada. Sim. Não. Fala isso aí pra gente, porque é muito legal. Tá vendo como as coisas se conectam? Sim. E aí você disse que pegou o seu computador Sim. e começou na sala. Pensa, desde muito cedo eu já tinha certeza que eu não queria estar onde eu estava. Isso é legal também de você falar, né? Para as Né? outras mulheres se inspirarem. Você já sabia que não queria Já. ficar naquele lugar. Já. Na verdade, quando você olha para você, você pode aceitar, né? Ou você pode querer fazer diferente. Claro. No meu caso, eu não queria aceitar, eu queria ser diferente. Então, a grande questão é como, naquela ideia, né? Primeiro você decide, é isso que eu estou dizendo. Claro. Primeiro você decide, eu não quero ver essa vida, eu quero evoluir. Aí você fala assim, puxa, como? E eu sabia que não dava. Muitas vezes o pessoal fala assim, não, vou sair daqui, vou chegar lá. Gente, não tem. Você precisa percorrer aí alguns degraus, né? Uma caminhada. Claro. E na minha cabeça, eu pensava, tem que ter um degrau. A gente precisa ir crescendo, passo a passo. E aí eu Planejando, meio... né? Cada passo que você vai tomar. Exatamente. Então, assim, eu planejei na minha cabeça como eu ia fazer isso. Item por item. E você sempre vai planejar de acordo com o que é viável para você. Né? Então, na minha cabeça, naquela época, eu tinha 12 anos, pra você ter uma ideia, Mário. Nossa. Com 12, eu falei, preciso fazer alguma coisa da minha vida e eu vou chegar lá. De que jeito? Aí, na minha cabeça, eu pensava, nossa, eu vou trabalhar e vou comprar uma moto simplesinha. Porque aquilo, para mim, era mais real. E depois eu trabalho, troco essa moto simplesinha por uma mais ou menos. E depois eu trabalho e troco por uma nova. E aí eu pensava, que legal, mas ainda não é suficiente. Então, eu vou trocar por um carro usado, que eu troco por um melhor. E o sonho da minha vida era morar no apartamento da Coab. Porque a minha irmã morava no apartamento da Coab, né? Então, aquilo para mim era um sonho da minha vida. Então, eu falei, aí, quando eu tiver o carro, eu troco o carro pelo apartamento e minha vida está resolvida. Muito interessante, Mário, que a minha vida foi exatamente isso Do jeito que que eu você planejou. fiz. Exatamente. Eu comecei a trabalhar, eu comprei uma moto velhinha com um namorado, né? Porque eu não consegui nem comprar sozinha, comprei com um namorado. O sócio. Que exatamente, teve um sócio desde o começo. Que troquei por outra, que troquei por um carro. Quando eu estava no carro, o namorado, eu já tinha 18, o namorado queria casar. E aí eu tinha muito isso, quem eu queria ser. E eu sempre pensei muito no crescimento, né? E naquela época, ele era uma pessoa mais reservada. No tipo de, se eu tiver para eu comer e não morar debaixo da ponte, tá bom. E aquilo passava muito distante da minha realidade, do que eu queria para mim. E aí eu larguei, apesar de ser apaixonada por ele, eu larguei exatamente porque eu falei, ele não vai ser a pessoa certa para mim. Uau. Por mais que eu era apaixonada por ele. Eu me lembro que eu levei, assim, 1 ano e pouco para conseguir abstrair, sabe? Porque foi difícil. Você estava tão certa nos teus objetivos. Muito né? certa. E aí eu comprei, porque eu tinha juntado dinheiro, eu comprei a parte dele do carro, porque até então era sempre sociedade. Sociedade, né? E aí eu comprei a parte dele do carro e fiquei com o carro. E aí, nesse momento, eu falei, puxa, e agora? Eu trabalhei no banco, que também era outra coisa. Gente, vou contar essa história do banco, para vocês dizerem Bora, o que é quero decisão, saber. o que é decidir. Uai, eu chamei você aqui porque você é uma mulher, só pra gente abrir um parêntese aqui. Ó, gente, você tá acompanhando a gente. CEO da maior empresa de soluções e eventos de São Paulo.
me atrevo a dizer que do Brasil tem que ter uma história legal, tem que ter uma história que conecte as pessoas e que as pessoas se inspirem para falar, poxa, eu também consigo. É verdade. E isso é muito legal. Eu percebo, e isso eu gosto de contar, porque eu tenho muito isso no coração, de que se eu vim de onde eu vim e tô aqui hoje, qualquer pessoa consegue. Mas uma coisa que, de novo, eu bato muito. Primeiro, você precisa decidir que é isso que você quer. Da mesma forma que a Wanda decidiu, você precisa decidir. Claro. Se você não decide, você nunca... A grande frase que eu falo para todos, você nunca consegue alguma coisa que você já não conseguiu na sua mente. Exato. Então, primeiro você acredita que você vai... Uau. E aí a coisa vai. Entendeu? Nossa. E o sonho da minha vida naquela época de escola era trabalhar no banco, porque eu via quem trabalhava no banco, minhas amigas trabalhavam no banco, ser tudo arrumadinha, né? E eu falava, tudo gente, elegante. Eu quero trabalhar no banco. Era a profissão naquela época de destaque, né? Exatamente. Falar que era bancária era o máximo, né? E aí eu fui até o banco e falei, eu quero fazer uma ficha. Ele falou, tudo bem. Eu preenchi a ficha bonitinho e dei pra ele. Quando ele olhou, ele falou assim, desculpa, você é menor. Você não pode entrar no banco, porque no banco só acima de 21. De 18, não era de 21, de 18. Eu não tinha 18 ainda. Aí eu olhei, fiquei triste. Aí eu falei assim, tá bom. Não esqueço nunca. Era na BR-116, no Banco Bamerindos, no Taboão da Serra. Aí eu saí na porta do banco, cruzei os braços, era uma rodovia, né? Eu falei, onde eu vou trabalhar até eu fazer 18? Eu tinha 17, faltavam 6 meses. Aí eu atravessei a rodovia e comecei a bater de estabelecimento em estabelecimento. Um por um. Isso é que é foco. Entendeu? A mesma coisa da Wanda. Você vê como se conecta. E aí eu entrava e falava assim, olha, eu quero trabalhar. Você precisa de alguma coisa? Ai, não tô pegando. Eu ia pra próxima. Pra você ter uma ideia, eu andei 3 ruas inteiras batendo de porta em porta. Nossa. Até eu chegar, olha que incrível, até eu chegar numa imobiliária. Numa imobiliária, minha vida, eu tenho 25 anos de mercado imobiliário. Olha, isso não é por acaso. Não é, gente, não é. Eu cheguei numa imobiliária e falei, olha, eu tô procurando emprego, tem alguma coisa para mim? Que até então não tinha nenhuma profissão, claro, né? Eu já trabalhava, porque eu trabalhava desde os 15. Tinha trabalhado em várias outras coisas. E aí ele falou assim, a gente tá precisando de recepcionista. Eu falei, tá bom, posso começar? Ele falou, pode. Fiz a entrevista com o que tinha que fazer e comecei. Trabalhei lá os 6 meses. E numa terça-feira, dia 14 de abril, na hora do almoço, eu saí, peguei minha bolsa. E aonde eu fui? Lá no banco. E aí eu falei, tudo bem? Eu posso falar com o Sabione? Aí o moço veio, eu falei, eu posso fazer uma ficha? Eu não falei, né? Eu falei, posso fazer uma ficha? Ele falou, pode. Eu preenchi a ficha toda. Aí ele olhou, aí eu falei, você lembra de mim? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, eu estava aqui há uns 6 meses atrás. E aí ele falou assim, e eu falei, você não me pegou porque eu era menor. Aí ele falou, mas por quê? Agora é maior? Eu falei, olha a data. Aí... Uau! E aí eu posso ser muito sincera com você? Eu podia não contar isso, mas eu vou contar. Eu preenchi, você tinha que fazer uma prova. Eu não passei na prova, Mário. Eu não passei na prova. Mas ele viu que a minha força de vontade era tão grande que ele pegou e falou, eu vou te pegar assim mesmo pela sua força de vontade. Uau! Entendeu? E aí eu comecei, eu trabalhei nesse banco 2 anos e meio. Em 1 ano, eu vendia mais do que os 4 gerentes juntos. Título de capitalização, aquela coisa arada toda de banco, né? E eu trabalhei 2 anos e meio lá. No final de 2 anos e meio, a minha irmã morava fora. E eu falei, gente, eu tenho um sonho de viajar. E eu fui no banco e falei, você consegue me dar férias? Aí ele falou, consigo. Eu falei, então, mas é 3 meses. Aí ele falou, mas isso não existe. Aí eu falei, eu sei que não existe, mas eu quero. Porque eu quero viajar. E o valor é muito alto, não dá para eu ir viajar para ficar 1 mês. E aí ele falou, não tem como. Eu falei, então tá, então se não tem como, pode dar a minha conta, porque eu vou viajar assim mesmo. Aí ele falou, mas Rosane, seu nome tá aí pra gerência. Eu falei, não tem problema, o que é meu, ninguém tira. Exato. Eu vou viajar. Pedi a conta, vendi o carro. Vendi o carro. O carro que você já havia pago a metade pro ex. Exatamente. Vendi o carro e fui viajar. Fiquei 3 meses fora e voltei.
Numa segunda-feira, às 7 horas da manhã, a 1 hora da tarde, eu estava numa agência de empregos. E aí o cara falou assim, você quer trabalhar, você veio procurar emprego? Eu falei, eu vim. Ah, do quê? Eu falei, do que você conseguir para mim? Eu só preciso trabalhar. E aí ele me mandou numa loja de carros importados, que na época era o auge, né? Como recepcionista. E aí eu entrei, comecei a trabalhar. No meio do caminho de ir e vir, eu passava por um stand de mercado imobiliário. E aí eu passei e entrei, porque eu era, né? Você queria o apartamento da Coab? Eu queria o apartamento. Eu queria o apartamento. Nossa. E aí eu entrei no stand, comecei a conversar. E aí eu falei, não, porque o sonho da minha vida é ter um apartamento. Aí o corretor falou, então por que você não vai vender apartamento, já que é o sonho da sua vida? Aí eu falei, mas é assim? É fácil assim? Aí ele falou, você é comunicativa, eu acredito que seja, né? Vai lá no escritório, conversa com a pessoa e aí você vê. E pensa, eu tinha 23 anos. Mas eu tinha cara, acho que tinha uns 17, porque eu tinha muito cara de criança naquela época. Usava uma franjinha, cabelo cacheadão desse tamanho. Você olha pra essa mulher, você disse que já é avó? Não diz. Não. Né? Então, carinha de criança ainda continua tendo. Continua. E aí, quando eu fui fazer a ficha, ele falou assim, desculpa, a gente não pega gente mais jovem, porque todo mundo aqui é sempre gente mais velho. Aí eu falei, mas você não pode levar pela minha idade. Você tem que pensar no que eu sou capaz de fazer. Exato. E aí ele falou assim, não, mas é só mais velho. Eu falei assim, o que você quer? Me dá o que você quiser, eu vendo. Põe aqui na minha frente. E eu não esqueço nunca. Gente, a coisa mais inusitada da vida. Ele tirou uma agulha de dentro da gaveta. E botou em cima da mesa. Me vende essa agulha. Exato. E aí eu vendi, fiquei lá, falei. Aí no final ele falou assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte. E aí ele me passou todo o script do que não o script, né? Do que precisava para trabalhar, que não podia usar calça, que só podia usar saia. E aí eu falei, nossa, mas você tá brincando comigo, você pode usar saia? Ele falou, só. Nessa hora eu pensei 2 vezes, porque eu não era uma pessoa que usava saia para nada, né? E aí ele falou assim, você não tá dizendo que você é tão boa assim? Porque eu falei, eu não tenho nenhuma saia. Ele falou, mas você não tá dizendo que você é tão boa assim? Você vai fazer uma venda e comprar logo uma meia dúzia. E aí foi o desafio, né? Eu falei assim, tá bom. Esse cara é maluco, né? Desafiar a mulher. Tá bom. E aí pensa, no primeiro dia eu fui pro stand, era um container. Eu sentei lá na cadeirinha, fiquei rezando para não aparecer um cliente, porque eu não tinha noção do que eu podia falar. Eu não tinha nenhum tipo de treinamento, não tinha nada. E aí o cliente veio, eu confesso que foi uma tristeza, né? Eu falei, não vou pegar nem o telefone dele, porque eu não quero nunca mais falar. Primeiro atendimento a gente nunca esquece. Nunca, definitivamente. Mas serviu como um exemplo, porque no dia seguinte eu fui para um outro stand, tinha um outro corretor. Eu falei, vamos fazer o seguinte, atende você primeiro e eu atendo depois. Eu vou olhar, vou performar Foi você. Exatamente isso. O corretor atendeu, eu vi, aí eu falei, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu fiz o atendimento. Nesse mesmo dia, no último cliente do dia, ele não comprou ali, mas eu levei ele para um outro stand e ele fechou a venda. E aí foi muito interessante, porque eu falei, puxa vida, o que eu ganhei naquela venda era o que eu ganhava na loja lá como recepcionista em, 3 meses. Uhum. Aí eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe, eu vou ficar rica. Aí minha mãe começou a rir, né? Minha mãe começou a rir. Aí eu falei, eu tô te falando que eu vou ficar rica. Porque se vender imóvel é isso... Eu vou tirar de letra. Exatamente, foi isso que aconteceu. Vou tirar de letra. E aí a minha vida dentro do mercado imobiliário começou. É óbvio que não foi tão simples quanto eu imaginei, porque a gente é autônomo, né? E você tem altos e baixos. Claro. E aí eu fiquei durante 11 anos, a minha trajetória de mercado imobiliário entre corretora online, gerente, superintendente. E depois de 11 anos, eu falei, puxa, eu acho que eu preciso de algo mais, né? A gente precisa criar um desafio novo. E foi quando eu decidi que eu precisava ir para uma outra área. E aí eu comecei a buscar, né? Eu vi de tudo. Puxa, vou ver alguma coisa de restaurante, de tudo eu vi. E aí uma coisa me caiu na minha cabeça e dizia assim, puxa vida, eu trabalho 11 anos aqui, todos os meus amigos estão aqui. Todas as pessoas que eu conheço, é tudo que eu sei fazer, que eu amo fazer, porque eu amo o que eu faço.
E aí eu falei, gente, conversando com uma outra amiga que tinha saído de uma agência, eu falei, por que a gente não abre? Ela falou, mas como assim, Rosane? Imagina, como é que eu vou pagar minhas contas? E eu sempre tive uma cabeça muito do desafio, né? Sempre tive isso pra mim. O medo não te paralisa, né? Ele é uma balança, mas não te paralisa. Não me paralisa. Eu sou bem do nível, tem medo, vai com medo mesmo. Uau. E isso é uma das coisas que eu acho imprescindíveis para sua vida correr, sabe? Você não pode deixar o medo te segurar. Você fala, o medo, ele existe, é real. Não adianta você dizer assim, ai, não tenho medo. Ele existe, mas vai com medo mesmo. E aí eu fui. Combinei com a minha amiga, eu falei, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou pegar meu computador, minha impressora, a gente vai para sua casa e a gente começa. Vamos começar da sala. E assim a gente fez. Chegou na sala, a gente falou, e agora? A gente faz o quê? Eu falei, vamos começar a ligar. Prospectar, vamos falar que a gente começou, a gente tem experiência, vamos falar que a gente é uma empresa nova que está começando, mas que a gente está com toda a vontade de fazer e que para o cliente que der a oportunidade para a gente vai ser o melhor negócio da vida dele. Uau. Entende? E foi exatamente isso que aconteceu. Em um ano, a gente cresceu. A gente começou na casa dela. Em um ano, a gente teve que trocar de casa, porque a casa não cabia mais. Ela já tinha saído. Em 6 meses, ela já tinha saído e ido morar com o namorado. E a casa ficou só para o escritório. E um ano depois, a gente trocou de casa. E aí eu falei, nossa, essa casa agora dá pra gente ficar uns 5 anos. Em um ano seguinte, a casa já não cabia mais. Eu brincava, que eu falava assim, entrar uma música, alguém tem que sair. E aí a gente partiu para uma terceira casa, que foi uma casa maior. E nesse período, a gente ficou 6 anos juntas, né? Eu e essa minha sócia. A gente foi considerada uma das únicas agências que era especialista no mercado imobiliário. A gente atendia os maiores players, atendia, na época, né? O Debrecht, Gafisa, só nomes muito... A OAS, nomes muito fortes. E no final de 6 anos, a gente separou a sociedade. E aí eu abri a DNA Eventos, que é a agência que eu tenho hoje, que já faz 13 anos nesse processo. Comecei do zero, porque essa saída foi uma saída, assim... pouco dramática, sabe assim? Ela chegou em mim do nada, assim. Pensa assim, ó. Pensa ter, assim, irmã, sócio-irmã. Uhum. E do nada, chega em você e fala assim, precisamos conversar. E aí a gente senta e a pessoa chega e fala assim, eu não quero mais ser sociedade. Aquilo caiu como uma bomba pra mim, né? Imagino. E aí eu olhei e falei, como assim? Ela falou, não quero mais, eu quero trabalhar sozinha. Eu falei, te fiz alguma coisa? Ela falou, não, simplesmente não quero ter mais sociedade. E, para resumir a conversa, foram 6 meses até a finalização da sociedade num nível novela mexicana. No nível de, tipo, vela vermelha em cima da minha mesa. Umas coisas assim, né? Que nem cabe falar aqui, porque é muito chato. Eu estava grávida de 6 meses. Você imagine a turbilhão de sensações e emoções que você estava vivendo naquele momento. Você não tem noção, Mário, da situação. Foram, acho que, os piores 6 meses da minha vida. Eu saí, eu ganhei minha filha, a mais nova, que hoje tem 13, eu ganhei ela dia 15 de janeiro. Eu saí do espaço físico da sociedade dia 22 com uma caixa de sapato, com as minhas coisas dentro. Uau. Sabe assim? E eu confesso a você que eu levei 2 anos que eu não podia falar disso, que eu começava a chorar, porque eu não conseguia administrar. Então, foi muita oração, foi, sabe assim, foi pedindo muito para tirar aquilo do meu coração, para tirar aquilo do meu coração, para tirar aquilo do meu coração. Quando eu abri a DNA, eu jurei que eu ia fazer tudo sozinha, e isso, para mim, foi muito importante, porque eu sempre tive também um pouco a síndrome que... Ela fazia muito questão de dizer isso para mim, né? Que eu era quem eu era por conta dela. Nossa. Então, olha que interessante. Eu acho que é uma das coisas mais horríveis de se ouvir quando alguém usa de um favor como moeda de troca, sim, sabe? Nossa, eu imagino que deve ser horrível. Mas eu posso te dizer, Mário, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que te fez amadurecer e crescer. Olha isso. Eu penso assim, se ela não tivesse dado um pé na minha bunda, eu jamais estaria onde estou hoje. Uau.
eu jamais teria começado do zero, sozinha, e ter a certeza que tudo foi feito por mim mesma. Uau. Entende? Uau. E não por ninguém. Ou seja, até as pedras de tropeço te jogam pra frente. Para que Exato. você faça coisas diferentes. Entende? Então, quer dizer, eu recomecei do zero. Minha filha nasceu dia 15. Meu escritório eu abri dia 30. Eu não tinha tirado os pontos da cesárea. Nossa. Entende? Eu não tinha tirado os pontos da cesárea. Eu ia com ela, ia pro escritório, deixava. Eu tinha uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu não tinha nem, né? Eu saí meio... A nossa separação foi assim de um... Né, não vem ao caso, mas eu meio que saí quase com uma mão na frente e outra atrás, então também não tinha muito dinheiro para investir. E aí eu recomecei de novo. E assim, em 2 anos, eu já estava voando lá em cima de novo. Com todos os players que eu trabalhava. E foi muito interessante, porque eu jurei que eu não ia bater na porta de ninguém que estava com ela. Sabe? Eu falei, o mercado é grande, eu bato muito nisso. O mercado é grande, tem espaço para todo mundo. A gente tem que ser honesto com a gente, Total. com o próximo, com as empresas que são nossos concorrentes. Porque não é necessariamente são concorrentes, são parceiros de Exato. vida e de negócio. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Vamos fazer o certo, porque quando a gente faz o certo, tudo vem pra gente. E é exatamente essa vida que eu levei. A gente cresceu muito, passamos por várias crises de mercado, caímos, levantamos. E a gente está aí hoje para contar a história, para poder mostrar o quão importante, apesar das dificuldades, apesar que, por pior que seja algo que te aconteça, primeiro, pense no que aquilo pode agregar para você. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi numa igreja e que aquilo ficou para mim pelo resto da vida. Que é assim, ó, o problema, ele cai na sua cabeça. E ele não pede permissão e nem pede licença. Mas você tem que dar a ordem do dia que ele tem que acabar. Uau. Se você ficar levando aquela bola... Pensa, tudo isso que... Eu não poderia, Mário? Faz 13 anos. Eu poderia até hoje, e eu conheço gente que passa uma vida levando um problema, e você fala e a pessoa fala assim, mas se não tivesse me acontecido aquilo em tal momento da minha vida seria melhor. Então eu digo assim, você decidir que você não vai carregar aquela bola, aquele peso com você, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Porque se eu não tivesse decidido largar tudo aquilo e recomeçado do zero, e dizer, não, eu sei por que aconteceu. Aconteceu para eu ser uma pessoa melhor, para eu ter aprendido tudo que eu aprendi, para eu ter passado por tudo que eu passei e para ser a pessoa que eu sou hoje. Porque senão, nada disso teria valido a pena. Então, assim, é decidir, independente do que você passou, decidir que aquilo tem que ficar para trás, essa história tem que ficar para trás, você pegar o aprendizado que você tirou daquilo, usar para alguma coisa para sua vida, para te levar, para você poder aprender e ser uma pessoa melhor. Claro. E vai em frente. Seguir, né? Seguir em frente. E decidir. Acho que a palavra de ordem aqui é decidir primeiro e aí tudo começa. Eu lembro que você falou, Wanda, sobre uma história muito legal, sobre Deus coloca pessoas na nossa vida. Eu acredito muito nisso. E aí você me falou de uma pessoa que te ajudou em um certo momento, por conta de um ato de generosidade sua, porque você também não estava esperando nada em troca, você fez por bondade, por caridade, nem sabia quem era a pessoa e ajudou sem esperar nada. Conta essa história pra gente, cara. É igual você, eu nem sabia que seu nome era Mário Freitas, tô sabendo hoje. Gente, só para abrir essa conversa, essa história dela, eu treinando e... A gente sai do trabalho e isso serviu para a minha vida, principalmente para mim que trabalho com comunicação. Então, treinando, a gente à noite, você sai com uma carga de trabalho, de tensão, você vai lá treinar, melhorar o corpo, mas melhorar também a mente, né? E eu muito sério ali, fazendo meus treinos. E um dia ela chegou para mim e falou assim, dá um sorriso. Aí eu sorri. Mas aquele sorriso, como a gente diz no Nordeste, não, um sorriso amarelo, né? Sem muita vontade de sorrir. Ela falou, tá vendo? Você fica mais bonito sorrindo. Eu falei, falou pro Leonino que ele fica mais bonito sorrindo. Aí eu comecei a rir. E eu nunca mais parei de sorrir. Então foi assim, né? Então ela mudou a minha vida nesse sentido, porque quando eu chego na academia, ela já faz assim, sorrir. Aí já tem que abrir aquele sorrisão.
E a gente se aproxima das pessoas. E que um cara como eu, que gosta de histórias, é também pegar essas histórias e mostrar para mais gente, né? Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas meio que se espelham na gente, né? Isso, eu sempre digo, a gente não pode parar, porque tem sempre alguém nos olhando e nos performando, sabe? Pensando em cada detalhe, e a gente faz diferença na vida das pessoas. Isso a gente tem que pensar também como algo que a gente tem que fazer para o mundo, né? A gente entrega o que a gente faz de bom para o mundo. Exato. E aí foi essa história que eu comecei a me conectar com a Wanda, e aí ela me contou uma história que eu falei, gente, Sim. vou ter que contar essa história no podcast, cara. Mas antes disso, eu queria falar para as mulheres uma coisa que... É tanta coisa que acontece no meu dia. Eu sou muito confusa, porque eu faço tudo ao mesmo tempo. Então eu fico confusa. Tem essa história de que mulher faz coisas, com certeza administra melhor do que o homem, a gente tem que concordar. Tem uns homens aqui que acham que não vão concordar, não. Aqui no... Mas, gente, elas fazem muito melhor do que a gente. De conseguir fazer, cuidar, ser empresária, cuidar da família, do esposo, da filha e pensar. E você, por exemplo, ter que estudar, ter que treinar. Cuido de 2 netos, 2 casas, marido, faculdade, curso, trabalho, academia, comida. Uau, como é que você Ganhou de mim. Cara, Não uau, sei. agora cansei. Como é que você dá conta, velho? Então, tem hora que eu acho que eu não existo. Eu olho no espelho, meu marido, para, eu falo, Desacelera. não consigo, e eu só durmo 3 horas. Não consigo dormir mais. Eu vou dormir meia-noite, quando é 3 horas da manhã eu Você desperto e já está quase na hora de sair para trabalhar. Então, eu só vi o olho vermelho, que é muito louco minha vida. E tem hora que eu não consigo entender também. Você está Deus, entendendo? Deus. Com certeza. Que eu falo, você não existe, cara. Eu olho pro espelho e falo, você não existe. Aliás, você existe e é exemplo para muita mulher. Eu queria dar um exemplo, que ela falou uma coisa e fez me lembrar. Eu falei que eu não tinha estudo. Eu fiz até a 5ª série. Só que eu olhava as outras amigas que tinham faculdade, eu falava, caramba, faculdade. Começou a me interessar. Um dia eu pedi para um amigo meu me levar na FATEC, foi em Carapicuíba. Estava tendo para fazer a prova. Eu fiz a prova, passei. A mulher me deu todos os documentos. Para fazer a matrícula. História do ensino médico, mas eu não tenho. Ela falou, moça, você não pode, então... Entrar na faculdade. Entrar na faculdade. Você não tem histórico escolar. Eu falei, então me aguarde, vou voltar. A decisão. Ué? A mulher que vai lá fazer, eu vou. Como vou ela voltar falou, aqui. eu virei. Eu falei, eu vou voltar. Eu tenho supletivo. Fui no supletivo. Fiz a 5ª, a 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º. Uau. Não fiz a faculdade ainda. Deu na cabeça o curso na Corvig Segurança. Conheci outras pessoas que também estavam fazendo faculdade. Olha como que parava sempre na mesma história. O teu sonho parava na tua frente todo o tempo. Era meu sonho, mas eu não trabalhava. Eu tinha só meu marido, dependia dele. Fiz o curso, uma coisa, puxou treinando. Conheci um supervisor de segurança. Ele falou, caramba, mas você faz karatê, por que você não trabalha de segurança? Eu falei, você acha? Logo eu. Você tem tudo a ver, cara. Vamos, faz o curso. Aí eu fiz o curso, ele arrumou. Fiz o curso 20 dias, em um mês. Entrei como segurança nessa empresa Thermo King. Conheci gente, tudo formado em faculdade. Só que aí eu não sabia que eu ia ser uma segurança do trabalho. O cara falou, por que você não faz segurança do trabalho? Tudo a ver com você, o teu jeitão. Que eu sou bruta, viu? Ah, é? Mas será? Pensei. Me matriculei na faculdade. Pum. Passei. Agora já tinha o histórico. 1º, 2º, vou pro 3º ano. Uau, cara. Só que Uau. não era o suficiente, não era. Você queria mais. Eu queria mais, porque todo mundo falava espanhol e eu não hablo espanhol. Eu hablo espanhol. Vou fazer. Me matriculei no espanhol. 2 anos de espanhol. Não é o suficiente. O pessoal não estava mais falando espanhol, tá falando inglês. Eu quero fazer inglês. É imparável, gente. Você entendeu? Que é isso, cara? Então, eu digo para todas as mulheres, determine
Você Decida. vira o seu jogo. E eu virei o meu. E hoje eu estou quase contratada na área de segurança do trabalho. Só está faltando um pequeno ajuste. Já está tudo providenciado E por Deus. voltando à conversa, o que aconteceu? Tem hora que eu, desculpa assim, tá querendo ser melhor, mas não melhor de que ninguém. Melhor. Eu acho que é a sua história, É o cara. meu jeito, Eu acho que é isso, sabe, Rô? A gente tem que Sim. entender que todo mundo tem sua história e ninguém melhor do que você mesmo para colocar valor na tua história. Quem tem que dizer das dores, dos tropeços, das vitórias é você mesmo. Você... E a gente fala muito isso, né, Wanda? De que não deixe que energias externas minem o teu coração Não, eu sobre não aquilo que deixo, você não. quer e aquilo que você pretende fazer. Porque é você com seus sonhos, cara. Se você não realizar, ninguém vai fazer por você. Não, eu não ligo para opiniões dos outros negativas, sempre as positivas. É E a isso. gente tem que valorizar Muito. a nossa vida, a nossa história, Claro. né? Tem Sim. que valorizar, porque a gente que sabe por tudo que a gente passou, né? E não é falar para romantizar a Não. dificuldade, de romantizar todas as coisas ruins que a gente viveu, mas como exemplo mesmo. Sim. Acho não. Foi exatamente por isso que eu pensei em trazer vocês aqui, que são duas histórias de mulheres diferentes, Sim, mas que são mulheres que se conectam em muitos pontos. Na determinação, na garra, no querer fazer, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser avó. Isso é importante para que as pessoas que estão acompanhando vocês, que te acompanham como uma grande empresária, como a Wanda, que é um exemplo, porque todo mundo que está em volta dela acaba pegando ela como exemplo, né, de ser uma mulher determinada, que estava numa realidade e falou, cara, vou sair daqui, sim. eu vou para ali. Entende? E que fez de tudo para chegar onde chegou. E isso é muito importante. E é muito engraçado que lá na academia que a gente tem haitianos. E às vezes eles conversam e eu falo, eu quero falar também. Eles ficam falando E inglês. agora ali. eu tô aprendendo. Você vê, é incrível. Eu conheci uma haitiana e eu ensino português, E ela te ensina a língua crioulo. Caramba! E aí tem muitas coisas a língua nativa eu deles, falo né? com aquele pessoal que tem lá, Aham. que é o como merci, zamém, é meu amor, obrigado, meu amor. E aí vai o malê, que é tchau, bye e tal. Então Uau, cara. eu gosto de desafio. É muito legal. Nisso parece com você, né? Muito. E a história simples, até comentei com você, eu estava cozinhando e no meu portão ao lado da outra rua tem uma lixeira. E eu tenho mania de recolho tudo, todos os dias, e jogo. Porque como eu trabalho, a casa fica fechada e eu gosto de fazer isso, que eu acho legal para higiene. Na hora que eu abri o portão, foi incrível. A filha dessa pessoa falou, Deus usou você. Tô vendo uma senhorinha andando, descendo, cabisbaixa, só que ela fez uma trouxa de um lençol com muita roupa e uma bolsa pesada. Eu falei, oxe, dona Mercedes, tem quase 80 anos, o que a senhora está fazendo aqui uma hora dessa? Eu estava procurando a sua casa. Só que ela tem Alzheimer. Fugiu de casa. Eu falei, a senhora não vai para lugar nenhum, vamos entrar. Já era umas 9 horas. Como eu faço pão caseiro para os meus netos, que é viciado em pão caseiro, eu tinha acabado de fazer. Vamos entrar, mas só que eu esqueci do detalhe do Alzheimer. Falei, entra, dona Mercedes. Peguei a trouxa dela, era uma trouxinha mesmo, daquelas que antigamente fazia Só com pega lençol. tudo e faz uma... Falei, dá aqui sua trouxa, sua bolsa, vamos entrar. Ajudei ela a subir a escada, pus ela numa cadeira que eu tenho na minha cozinha. Cortei o pão, passei manteiga, fiz um café com leite. Nisso, incrível. A família dela estava tudo doida procurando ela. E Deus usou justamente aquele dia, que foi no domingo. Meu marido tinha chegado de Americana, abriu o portão, a família tudo correndo na rua procurando essa senhora. Viu minha avó? Aí ele olhou assim, olha lá, tá lá com a Wanda na cozinha. Minha cozinha dá para frente do portão da entrada. Wanda, Deus usou você. Porque eu fico pensando, uma senhora daquela
andando, ninguém viu. Sozinha, né? E eu acolhi ela de todo o meu coração. Esqueci desse negócio de Alzheimer que ela tinha. Eu queria que ela ficasse bem ali, sabe? Então eu acho que com certeza Deus me usou por aquela hora, porque não era a hora que era para me sair lá fora. Então Não existe coincidência, né? A gente brinca, né, Rô, que existe Não. jesuicidência. Com certeza. Sempre fazendo as coisas certas na hora certa. e é isso aí, né? Nós seres humanos somos muito bons. A gente só tem que ter o nosso momento certo de fazer as nossas coisas, de vir esperar o tempo de Deus. É isso aí. Muitas vezes o nosso tempo não é o tempo dele, né? E aí A a gente gente poder- aprende. entender isso é difícil, né? A gente colocar isso para as pessoas. A gente está sempre na pressa de querer coisas Sim. e tudo, não tem a paciência do processo, Sim. né? Precisamos passar pelo processo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, que agora é um ponto que eu gosto muito. Rô, DNA, essa empresa incrível, que é uma empresa de soluções, como é que ela chegou? Claro, a gente sabe do processo que você já falou, mas como é que você se sente hoje? O que a DNA representa hoje para São Paulo, para o Brasil todo? Né? Eu acho que hoje a DNA ela é uma solução. E é uma solução diferenciada em que sentido? Eu sempre falo assim, que quando a gente fala de evento, Mário, normalmente você vai fazer um briefing, você passa o briefing, a empresa passa para os colaboradores, o colaborador vai lá, coloca numa planilha, orça tudo, manda para o cliente, aprova e faz o evento acontecer. Dentro da DNA não é assim. A gente tem um trabalho muito de amor. E não amor exclusivamente pelo que a gente faz. A gente tem uma cultura interna dentro da empresa que parte de mim, e eu sempre digo que tudo que você tem no seu coração não pode estar só no seu coração, mas tem que estar no seu e na da sua equipe como um todo, é levar para a cultura a importância do cuidado com as pessoas, do detalhe. E principalmente, por quê? Porque quando você vai para um evento, você me contrata para fazer um evento para você, mas possivelmente você está levando pessoas para Claro. esse evento. E qual que é a nossa preocupação? Como que essa pessoa que está indo no seu evento, ele consegue sentir, enxergar, que teve alguém lá no começo, lá do outro lado, que pensou no detalhe, que pensou com carinho. Não é mais um número, entende? É que pensou com carinho em tudo aquilo que aquela pessoa ia passar. E isso é muito interessante porque, Mário, eu sempre digo assim, que tudo que a gente prega como empresa tem que tomar muito cuidado para aquilo não estar só na cabeça do dono, né? Claro. Então, em todos os eventos que nós fazemos, a gente coloca para pegar os depoimentos. E eu pego o depoimento dos convidados, de todos. Porque eu preciso enxergar se tudo aquilo que a gente prega é, de fato, tudo aquilo que as pessoas enxergam. E é tão lindo ver, quando a gente vê o depoimento, e ver as pessoas falando assim, nossa, porque é incrível, eu vejo o cuidado, eu vejo o detalhe. E vem exatamente as palavras-chave que tem nos nossos valores. Cuidado, detalhe. Então, a gente entende que a gente está no caminho certo, que faz todo sentido e que quando alguém, uma empresa, contrata a DNA, ela vai ter certeza de que o convidado, de que a pessoa que vai participar do evento dela vai conseguir enxergar tudo isso. E se ele consegue enxergar o carinho, o cuidado, é a marca dele que está à frente. Uau. Entendeu? Então, eu acho que isso faz todo sentido. Total. Isso, te ouvir falando isso faz diferença para mim, porque não é o que a gente vê no mercado. Sim. Né? E é por isso que a DNA se tornou essa gigante em São Paulo. Né? E a gente ganha muitas vezes. Você vê como assim, você faz de coração e no final vem para você. No último evento que a gente fez do Cross Summit, a gente fez todo o evento e um conselheiro do Pablo Marçal foi procurar no evento inteiro quem era que estava fazendo o evento. Né? E aí chegou em mim, eu fui até lá e ele me falou assim, não, eu precisava saber quem era. Porque eu precisava elogiar e dizer que eu nunca fui num evento que tinha um credenciamento tão perfeito, tão organizado. Uau. E aí, na semana seguinte, umas 2 semanas depois, me ligou um amigo que eu não via há anos e falou, nossa, Rô, você viu que você está na TV? Aí eu falei, eu? Como assim? Aí ele falou, tem uma pessoa falando de você. Essa mesma pessoa estava na Rede TV
dando uma entrevista do evento e falou Falou em você. Falou exatamente que tinha rodado o evento inteiro para saber quem era, porque o evento tinha sido incrível, porque o cuidado, olha que incrível, porque o cuidado e porque o detalhe Experiência com as pessoas. e a experiência com as pessoas fez com que ele procurasse quem tinha sido, e aí lá ele falou, foi a Rosane da DNA, a Rosane Oliveira da DNA Eventos. Então assim, a gente conseguiu aí uma interação no meio da Rede TV, que quanto custaria isso, Claro. meramente por fazer o nosso trabalho de forma Perfeito. muito bem feita, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho e levando principalmente a experiência para cada convidado que vai estar no evento que a gente faz. É isso. DNA é uma experiência Literalmente. em cuidado com as pessoas, né? Isso. Ela não falou, gente, mas já fez grandes eventos aqui. Esses grandes plays aí, tudo contrata ela para fazer. Sim. Mas é incrível que esse trabalho é feito lá na DNA. O que a DNA vai se tornar agora? Você consegue imaginar assim? Os próximos passos, os próximos anos? Olha, eu vejo a DNA indo muito longe, no nível da gente partir aí para eventos internacionais, né? É o que vislumbro, para a gente poder mostrar que é possível levar tudo isso não só para o Brasil, porque todo mundo merece um cuidado melhor, um cuidado maior, merece tudo isso que a gente oferece. E muitas vezes, quando a gente fala de cuidado e detalhe, Mário, quando a gente fala isso para o cliente, ele vê valor. Porque, no geral, não é o que ele encontra. Então, poder oferecer isso, poder mostrar que é possível, ter uma equipe engajada, trazer a equipe para nós, faz toda a diferença. Então, toda essa experiência que a gente leva para o cliente, eu levo para dentro da minha equipe. Por isso é quem é hoje. Entendeu? E todo mundo quer saber quem é que faz aquele evento, porque é incrível. Wanda, a Wanda. Wanda, o que você faz de resumo da tua vida hoje? De tudo que você já fez, tudo que você já conquistou. Quem é a Wanda hoje, né? Eu? Ai, meu pai, como que eu vou falar aqui? Pergunta difícil, né? Ô, entrevistador... Pô, Eu sou... Como que eu posso falar? Eu sou um grão de areia, bem pequenininho, perante a muitas coisas que eu vejo. Eu só sou uma mulher comum como outra qualquer, só que com muitos sonhos, projetos, determinação. E eu só peço a Deus mais sabedoria, paciência. E que eu veja meus netos crescer. Só isso, não quero mais nada. E amigos, meus amigos. Não quero dinheiro, não quero fama, não quero status, não quero nada. Eu só quero realizar um pouquinho dos meus sonhos hoje com 58 anos. uau. Só isso. Meu Deus. Tá ótimo. Wanda, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Posso? Claro. Uma pessoa que vai ver. O microfone é seu. Queria agradecer uma pessoa que me fez me sentir tão poderosa abaixo de Deus, como mulher, como humana, como gente. Um homem chamado Dario. Ele fez uma coisa assim que nunca ninguém fez por mim. Sabe, um cara tão, entendeu, né? Tão forte, diretor, sabe? E ele me viu lá naquele meio de tanta gente que tem tanto poder e falou assim, é você que eu quero aqui na frente. Então, aquele dia, para mim, eu me senti, sei lá, não tem nem como eu te falar o que eu senti. Ele fez eu realizar um sonho. Eu queria ser alguém diante de outro alguém, entendeu? É que eu não sei expressar as palavras certas. Ele me chamou para... como que fala? Foi o Dia das Mulheres, isso. Para ser homenageada. Homenagear as mulheres. Uau. E tinha tantas mulheres ali que me escolheu eu. Ali ela, ali, ó. Aquele grãozinho ali, ó. Então, eu quero agradecer o seu Dario, diretor da Temo King, que me fez, assim, ser alguém que nunca ninguém fez, assim. Aí você fala assim, tem gente que fala assim, mas porque ele te chamou? Não, que um cara tão
com o status tão acima, né? Te enxergar assim. Eu me senti tudo. É isso. É isso aí. Olha, eu quero agradecer vocês aqui por compartilhar a história de vocês. Wanda, muito obrigado. Você é um raio de sol assim gigante que vai iluminando por onde passa. E não há quem não queira estar perto. Graças a Deus. Viu? Obrigado. Obrigado mesmo, de verdade, por compartilhar a tua história. Vamos tá lá hoje, ó. É treinar. Carga. Ela chama na chincha mesmo. Eu vou te falar que pra mim vai ser assim, né? Um tapa, Rosane. Mas você é linda. Rô, cara, eu quero te agradecer também por compartilhar a tua história. Eu sempre digo que atrás de uma mulher muito forte sempre tem uma história também de superação, também de muita determinação. E você é essa mulher. Obrigado por compartilhar a tua história comigo, com todo mundo que está assistindo a gente. E também agradecer por essa amizade incrível que eu quero levar para a vida. Eu estou exatamente nisso. Nesse momento eu quero trazer pessoas aqui que eu tenha conexão. E que leve também muita coisa legal para muita gente, as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos assistem, porque é isso que a gente é. Né? Pessoas que contam histórias, mas histórias que podem mudar a vida das pessoas. Com certeza. Eu agradeço super poder estar aqui. Compartilhar. Eu sempre falo que isso é um lema, né? Compartilhar, e quando você compartilha, independente do que seja, você está dando um pouquinho do seu melhor para o outro. E automaticamente isso vem para você. Então, poder compartilhar da história, eu acho importante para a gente poder fazer com que outras pessoas se sintam, né? Como é que eu posso dizer? Se sinta assim, ó, é possível fazer, dá para fazer, não interessa de onde eu vim, como eu saí, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Tudo é possível, desde que você decida. Então, assim, seja forte, decida, e com certeza a coisa vai acontecer. Nossa, isso aí vai ficar na memória. Mais uma vez, obrigado, vocês duas. Obrigado você. Não sei, eu só tenho que agradecer mesmo e parabenizar pela história incrível e por ter compartilhado. Obrigado mais uma vez. E eu quero agradecer aqui obrigado por você porque, também. sinceramente, é uma história linda. Me ensinou muita coisa também, que tá gravada aqui com você. Também, que bom. Uma história linda que pode mostrar aí para todos, e inclusive para mim também, o quanto a gente precisa se superar também e o quanto dá para fazer. Né? Eu achava que fazia muita coisa, mas depois da minha amiga aqui eu vou te dizer que ficou. Então, obrigada aqui também pela sua história. Que legal, tô feliz. Olha, a gente vai encerrando este quadro aqui no podcast Pode Tudo. Acompanhe a gente no canal, né? Ative o sininho, curte, compartilha. E ó, não perde nada, porque é uma história que vale a pena a gente compartilhar com todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau. A gente se encontra no próximo episódio, porque aqui você pode tudo.